Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e para o vídeo de hoje eu compilei os dados históricos dos últimos 23 anos dos indexadores CDI e IPCA. E aí, vou apresentar para vocês esses indicadores e aí vocês decidem se é melhor investir em ativos indexados ao CDI ou ao IPCA. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum ativo. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Começando pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador econômico calculado pelo IBGE para medir a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo. O IPCA ele é considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. Vamos dar uma olhada no histórico desse índice. No ano de 2000, o IPCA fechou em 5,97%. Passando para 7,67% no ano de 2001, atingindo um pico em 2002 de 12,53%. Em 2003, fechou em 9,30%. Em 2004, fechou em 7,60%. Já entre os anos de 2005 a 2009, o IPCA ficou sempre abaixo de 6%, alcançando a mínima no ano de 2006 de 3,14%. Já entre os anos de 2010 e 2014, o IPCA ficou ali próximo a 6% ao ano. Em 2015, atingiu novamente outro pico de 10,67%. Em 2016, caiu para 6,29%. Já em 2017, ele atingiu a mínima de 2,95%. Em 2018, fechou em 3,75%. Já no ano de 2019, fechou em 4,31%. Em 2020, fechou em 4,52%, ultrapassando novamente os dois dígitos no ano de 2021, onde o IPCA fechou em 10,06%, e no ano de 2022 o IPCA fechou em 5,78%. Ou seja, no ano de 2002, 2015 e 2021, o IPCA fechou acima dos dois dígitos. Já nos anos de 2006, 2017 e 2018, o IPCA fechou abaixo dos 4%. Entre os anos 2000 e 2022, o IPCA acumula uma alta de 307,55% nesse período de 23 anos. Já o IPCA médio nesse mesmo período ficou em 6,32%. Ou seja, nesse período de 23 anos, a nossa média de inflação anual está em 6,32%. Pode acontecer de em 1, 2, 3 meses por ano o IPCA ficar negativo, porém esse índice geralmente fica positivo, principalmente se considerarmos o seu fechamento anual. Já o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É um tipo de empréstimo realizado entre os bancos, cujas taxas de juros negociadas servem como base para calcular a taxa DI. É amplamente utilizada na rentabilidade de diversos tipos de investimentos de renda fixa. Por exemplo, quando você investe em um CDB com liquidez diária, é praticamente certo que esse CDB ele é indexado ao CDI. E para sabermos qual a taxa do CDI, nós precisamos conhecer qual a taxa da Selic, já que existe uma relação entre o CDI e a taxa Selic. Atualmente, o valor do CDI é 13,65% ao ano e a taxa Selic atual está em 13,75% ao ano. Ou seja, geralmente o CDI ele rende 0,10% abaixo da Selic atual. Claro que é possível você encontrar um CDB pagando 110% do CDI e neste caso ele irá pagar aproximadamente 15% ao ano, bem como você pode encontrar um CDB pagando 95% do CDI e neste caso ele irá pagar algo próximo a 13% ao ano. Isso, claro, considerando as taxas atuais do CDI, bem como da taxa Selic. Então, vamos dar uma olhada aqui no histórico do CDI nos últimos 23 anos e assim veremos a relação entre o CDI e o IPCA. Entre os anos 2000 e 2004, o CDI sempre pagou acima de 16% ao ano, chegando a pagar no ano de 2003 23,25%. São taxas extremamente altas e esse é um dos motivos para o Brasil ser conhecido como o país do rentismo. Em 2005, o CDI rendeu 19%, em 2016 rendeu 15,03%, em 2007 fechou em 11,82%, em 2008 12,38% e apenas em 2009
o CDI fechou abaixo dos 10%, fechando o ano em 9,88%. Ou seja, passamos praticamente uma década inteira com o CDI acima de 10%. Já entre os anos de 2010 e 2014, o CDI atingiu a máxima de 11,60% no ano de 2011 e a mínima de 8,06% no ano de 2013. No ano de 2015, o CDI fechou em 13,24%, fechou em 14% no ano de 2016, caindo para 9,93% em 2017. Em 2018, fechou em 6,42%, já em 2019 fechou em 5,96%, em 2020 atingiu a mínima de 2,76%, subiu para 4,42% em 2021 e em 2022 fechou novamente acima dos dois dígitos, alcançando 12,39%. Bem, o que chama a atenção é justamente essa taxa muito alta entre os anos 2000 e 2006, onde o CDI ficou sempre acima de 15%. Já entre os anos de 2018 e 2021, foi justamente o período em que o CDI esteve sempre abaixo de 7%. Basicamente, temos que ter em mente que essa taxa CDI muito alta, ela prejudica a economia, e quando essa taxa está mais baixa, ela favorece a economia do país. Entre os anos 2000 e 2022, o CDI acumulou uma alta de 1.260,62%. E o CDI médio anual, nesse período de 23 anos, ficou em 12,13%. Bem, e por que será que dizem que o IPCA mais 6 é tão bom para você carregar para o longo prazo? Como vimos, o IPCA nesses 23 anos acumulou um total de 307,55%, enquanto que o CDI acumulou um total de 1.260,62%. Já o IPCA mais 6 acumulou nesse período de 23 anos um total de 1.284,77%. Se considerarmos o acumulado dos últimos 10 anos, nós temos que o IPCA acumulou um total de 79,71%, o CDI acumulou 131,09% e o IPCA mais 6 acumulou um total de 205,90%. E considerando o acumulado dos últimos 4 anos, nós temos que o IPCA acumulou uma alta de 26,93%, o CDI aumentou 27,78%, já o IPCA mais 6 acumulou uma alta de 57,01%. Ou seja, considerando no curto, médio e longo prazo, os períodos de 4, 10 e 23 anos, nós temos que o CDI protege de certa forma da inflação, porém o IPCA mais 6 no curto, médio e longo prazo, ele te protege da inflação, bem como ele traz uma rentabilidade superior ao CDI. Na média dos últimos 23 anos, o IPCA foi de 6,32% ao ano, o CDI foi de 12,13% ao ano e o IPCA mais 6 também rendeu 12,13% ao ano, em média. Nos últimos 10 anos, a média do IPCA foi de 6,06%, o CDI rendeu em média 8,80% ao ano, já o IPCA mais 6 rendeu em média 11,86% ao ano. E considerando os últimos 4 anos, a média do IPCA foi de 6,17%, a média do CDI foi de 6,38% ao ano e a média do IPCA mais 6% foi de 11,97% ao ano. Bem, considerando a média de curto, médio e longo prazo, sendo 4, 10 e 23 anos, chama a atenção a média do IPCA sempre próximo de 6% e, consequentemente, a média do IPCA mais 6% ficando próxima a 12% ao ano, considerando o curto, médio e o longo prazo. Já no CDI, observa-se que a média anual ela vem caindo se considerarmos o longo prazo de 12,13% para 8,80%, considerando o médio prazo, e atingindo 6,38%, considerando no curto prazo. Bem, pessoal, espero que vocês possam utilizar desses dados para que vocês tomem suas decisões em investimentos. E claro, antes de vocês fazerem qualquer investimento, estude bastante e veja se aquele investimento faz sentido para você ou não. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.